Pessoal, hoje vou fazer uma explicação acerca do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e como aplicá-lo em sua vida. Como aproveitar o máximo para ser beneficiado. Eu vou ler o texto, depois fazer um comentário e explicar na prática como ele pode impactar a sua vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Esse texto é um texto muito interessante que ele pode ser usado, ou melhor, deve ser usado nas nossas vidas. Deus, o Criador de todas as coisas, ele criou o céu aqui representa o lado espiritual, representa tudo aquilo que é espiritual, e a terra. O homem foi criado do pó da terra. Terra representa homem, representa o mundo material. Então nós temos aqui o mundo espiritual e temos o mundo material. E a terra era sem forma e vazia. Então a vida do homem sem a presença de Deus é sem forma e vazia. Antes de chegar à luz, essa é a realidade de muitos. Muitas vezes você está com depressão, você está triste, você tá sem motivação, mas é por quê? Porque você é terra. E antes da luz chegar, a vida é essa, sem forma, sem vazia, sem forma, vazia, sem alegria, faltando algo, certo? Faltando algo. E quando a luz aparece, quem que vai providenciar a luz? A luz é o próprio Deus. O Deus disse: haja luz, e houve luz. Então é necessário que nós venhamos a orar a Deus, a pedir a Deus, conversar com Deus. Senhor, Deus Criador de todas as coisas, que a tua luz brilhe sobre a minha vida, que a tua luz esteja sobre a minha casa. Retira toda a tristeza do meu coração, retira toda a mágoa, seja a minha luz. E o que acontece quando você faz isso? Aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, passa a ter sentido, certo? E houve luz. É muito ruim algo sem forma. Quantas pessoas estão aí sofrendo nesse mundo? Não tem forma, não tem identidade, certo? O que é algo sem forma? Você pega lá um barro, né? Você pega barro. Aquele barro bruto, ele não tem forma, mas quando é colocado forma, ele passa a ter utilidade. Se você pegar lá um monte de barro que é sem forma, você transforma um copo. Agora ele tem a forma de um copo, correto? É isso que Deus faz em nossas vidas. Eu não estou falando de religião. A religião, ela foi criada pelo homem. Se você andar, você vai ver que cada religião fala uma coisa, cada religião tem a sua verdade. Eu estou falando aqui do Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Ele sim, ele é a verdade. Então, quando você sentir que a sua vida está sem forma, quando você sentir que a sua vida está vazia, você vai orar a Deus de todo o seu coração. Quando você estiver caminhando para o trabalho, você estiver deitado, não importa. Deus não está preocupado com esses ritos. Ah, eu tenho que me colocar de joelho. O joelho mostra a submissão, correto? É você ser humilde. Senhor, Deus Criador de todas as coisas, me dê a tua bênção. Ilumine os meus caminhos. Ilumine os meus caminhos. Aí o que a Bíblia diz? Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, através de Jesus. Então, nós vamos pedir a Jesus, ou melhor, nós vamos pedir a Deus em nome de Jesus. Deus, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus, me abençoa. Que a tua luz venha sobre a minha vida, que a tua luz alcance o meu local de trabalho, que a tua luz alcance a minha família. E você conversa com Deus como você estivesse conversando com o médico, com o psicólogo. A minha situação é essa, a minha vida ela está
como Gênesis capítulo 1, versículo 2, sem forma e vazia. Dê forma à minha vida, mude o meu ser. Aí o que acontece? Antes as trevas cobria a face do abismo, correto? Abismo. Abismo é o quê? Buraco, é, um lugar perigoso, certo? Então você está caminhando para o abismo e não está vendo o abismo ali, porque as trevas estão cobrindo o abismo. Aí Deus ele faz o quê? Deus ele tira as trevas, porque entra a luz, aí você começa a ver onde tem abismo, onde não tem abismo, certo? Aí você pega uma pessoa que não tem a bênção de Deus na vida dela. Uma pessoa que não pensa positivo, que não tem energia de Deus sobre ela. O que acontece com ela? Ela tropeça aqui, ela cai aqui, tropeça ali. Por quê? Porque é buraco. Ela não está vendo a luz. Ela está tropeçando. É abismo. Tem um texto que diz que um abismo puxa outro abismo, né? Então o que acontece? Ela fica caindo, tropeçando, buraco, 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 buraco. Mas quando a luz entra sobre a sua vida, o que vai acontecer? Tudo muda. Opa, tem um buraco aqui, eu vou desviar. Tem outro buraco aqui, eu vou desviar. Então você consegue ver no local de trabalho, estou vendo um problema. Aí você já não cai no buraco mais, você está vendo aquele buraco, opa, vou solucionar, vou resolver. Você precisa entender e ver aquilo que está ao seu redor, certo? Mas para isso, a luz de Deus, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Porque Deus fez separação. Ou você vive nas trevas, tristeza, angústia, sofrimento. E eu não estou falando de religião. Mais uma vez, eu não estou falando de religião. Eu estou falando da luz, da bênção do Criador, da bênção de Deus, daquilo que mostra aquilo que é oculto, daquilo que revela. Isso sim é bênção. Religião não vai mudar nada na sua vida. A religião é até bom, você vai lá, conversa com as pessoas, né? Tem aquele contato com várias pessoas, faz amizade. Só que assim, muitas vezes a religião ela acaba trazendo empecilhos e te limitando no seu crescimento. Agora, quando você conversa diretamente com Deus, quando você é humilde com Deus, abre o seu coração, Deus Criador, me ajude, me mostre a solução desse problema, me dê a direção para que eu possa crescer profissionalmente, a minha família está nessa condição, me dê uma bênção, me mostra, retira as trevas para que eu possa ver. Retira as trevas para que eu possa ver o abismo. E quando você faz isso, tudo começa a mudar na sua vida. Porque houve separação de trevas, houve separação da luz que Deus coloca como boa e das trevas. Certo? E é engraçado que nesse texto aqui ele fala que a luz era boa, correto? Então, para o bem da sua vida, você tem que tirar todas as trevas. Pensamento negativo, procure controlar sua mente, arrancar pensamentos negativos, já amanheça o dia com pensamento positivo, Deus vai me abençoar, Deus é comigo, eu posso, eu estou vivo, eu estou forte, eu estou com saúde, certo? Então, a energia positiva, tudo aquilo que é trevas, que vai jogar você para baixo, que vai te colocar em dificuldade, arranca da sua mente. Nós precisamos controlar a nossa mente. Tudo está na mente, certo? Eu sou vitorioso, Deus é comigo, eu vou lutar, eu tenho força para lutar, os desafios estão ali fora, mas eu vou vencer, eu vou lutar. É a convicção que a luz está sobre a sua vida. É a convicção da vitória, é a convicção da bênção. Agora eu vou ficar, mas eu não estou aguentando mais. Eu já tentei, já tentei. Isso é trevas. Isso é algo negativo. É algo que vai atrapalhar a sua vida e você tem que tirar de lado. Correto? Tudo que é trevas. Tudo que é trevas. Pare de ficar julgando as pessoas. Porque quando você julga as pessoas, você está. Aquele que julga será julgado. Né? Quando você emite uma frequência julgando, você também recebe aquela frequência. Certo? Julguei, vou ser julgado também. Então procure cuidar da sua vida, procure tentar melhorar cada dia como pessoa, na sua família, seja sensível para identificar os problemas. Tem muita gente que tem um lar com muitas dificuldades e a pessoa não tenta melhorar. Por quê? Porque ela não está enxergando o problema. Mas por que ela não está enxergando o problema? Porque é treva, correto?
as trevas cobriam a face do abismo. As trevas estão cobrindo tudo e você não está conseguindo visualizar. Tá entendendo? Visualizar. Agora, quando você chega, tem 10 anos de casado lá, você não aguenta mais aquela situação. Você vai pedir a Deus para te abençoar e ele vai mostrar aquilo que está errado. Aí você vai começar a agir, correto? Porque ora, oração, né? Você ora e tem que ter ação. Você tem que ter agir. Ah, mas vou agir como? Você vai identificar o problema. Será que você se comporta bem dentro da sua casa, com sua esposa? Você conversa bem com seus filhos? Então você tem que identificar o problema. Onde está o problema? Certo? Onde está o problema? Então eu vou parar, vou refletir, porque agora a luz já está sobre a minha vida. Opa, eu tenho que ser uma pessoa mais educada, mais simpática. Ah, eu estou dormindo até mais tarde, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que cortar a despesa. Muitas pessoas estão preocupadas só em ganhar dinheiro, né? Mas esquece de diminuir a despesa. Aumentar a receita não é tão simples, mas cortar a despesa é. Você pode ir cortando despesas, ir pagando suas contas, tentando ter uma vida mais simples, tentando ter uma vida melhor. Mas isso só acontece quando a luz vem sobre a sua vida, quando a luz de Deus está sobre os seus caminhos. Aí você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa vitoriosa e tudo vai melhorar. Deixa aqui nos seus comentários. Eu vou vencer. Deixa aqui. Ou escreva aqui. Deus é a luz na minha vida. E comece a mudança de vida, porque Deus é com você. Certo? Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo. Se você curte um conteúdo incrível, precisa se inscrever no canal. É só clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curtiu o vídeo? Então dá um like e compartilha com seus amigos. Tem dúvidas ou sugestões? Deixa um comentário aqui embaixo, a gente adora conversar com vocês. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.